Bem-vindos. Oi, querida, tudo bom? Tainá! Que bom que você apareceu hoje. Tá dura a vida, né, amiga? Tá difícil, mas que bom que você tá aqui. Oi, Beth! Gente, eu esqueço de fixar. Eu boto. Marcel, você não tem que estar dormindo nesse momento? Oi, Cissa, tudo bom? Vamos lá. A live de hoje é com a Samantha Moreira. Ela é fundadora do Ateliê Aberto e do Chão. Oi, Sá, vou te chamar, tá? Olá, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, tudo Tá, jóia. tá friozinho aí, né? Aqui também deu uma esfriada agora à noite. Tá bem frio por aqui, esfriou bastante. Sá, eu queria começar te agradecendo muito, né? Por estar tirando esse tempinho para falar com a gente e contar essa trajetória sua que é tão rica, que vai, né, do ateliê aberto para o chão, agora no Jaca, né? Há quanto tempo você está no Jaca já? Então, eu sou associada do Jaca desde 2016, quer dizer, a gente já era parceira há muito tempo. Como a Chica começou a contar hoje, a gente se conheceu na residência do Capacete, foi uma residência super importante, assim, onde muitas pessoas se encontraram em 2011, e a partir disso a gente começou a desenvolver vários trabalhos juntas. Jaca e Ateliê Aberto, né? Enfim. E aí eu, desde 2016, acho que me tornei associada, uma das associadas do Jaca, e na coordenação junto com o Chico e Matheus desde 2018. Já faz quase 3 anos, 2 anos e pouco aí. Enfim, juntando as forças e as possibilidades. Muito bom, importante essas pessoas pensantes estarem juntas. Agora, então, muito obrigada por você estar aqui Obrigada a você, Edri, pelo convite. e vamos começar por você se apresentando, né? Tá, eu tenho. Minha formação é em artes visuais, né, em artes plásticas, na verdade, não sou tão novinha assim. Mas desde o começo, já na faculdade, eu me meti em movimento estudantil, era do diretório acadêmico, depois do DCE, enfim, em movimentos da Uni, e depois, assim, sempre no período da faculdade, eu fui fazer todos os meus estágios voltados a uma parte de produção, no Museu de Arte Contemporânea de Campinas, né? Eu morava em Campinas, enfim. E então toda a minha formação ela foi muito voltada para esse processo de produção, de articulação coletiva. Eu acho que esse período da faculdade, dos estágios, e, enfim, me deu muita clareza de um desejo, desde o começo, assim, de participar, de atuar em redes colaborativas, né? Então, essa formação se deu. Depois, eu tive um trabalho autoral por muito pouco tempo, assim, fui fazer minha especialização na Itália, fiquei um tempo morando fora, volto, e assim que eu voltei, eu fui trabalhar no Itaú Cultural. Existia um Itaú, era um período onde o Itaú tinha algumas, Itaú Galeria, tinha sedes do Itaú em algumas cidades do interior de São Paulo, não era só em São Paulo. Então, voltando, eu fui chamada para trabalhar no Itaú, e nesse período do Itaú eu abri o ateliê aberto com o Reginaldo Pereira e a Patrícia Favrin, que era também da época da faculdade de História, o Regi era da arquitetura,
e a gente abriu o ateliê na Vila Industrial, que era uma casa meio nossa, junto com o ateliê, junto, e a gente, nesse processo do ateliê aberto, nesse comecinho, a gente já volta o espaço que era de um ateliê nosso, de produção, para um espaço de o que a gente já chamava de ateliê aberto, de conversas abertas, na época, isso em 97. Então, o ateliê é um dos primeiros espaços assim de gestão coletiva, colaborativa, de artistas, que começa a trazer artistas para trocar experiências. A gente tinha um mezanino onde era feito um site específico nesse lugar. Então, assim, e a gente usava, na verdade, Adriana, assim, acho que Campinas sempre ficou à margem de São Paulo, né? Uma cidade muito próxima, o que tem positivos e negativos. Então, ao mesmo tempo que a gente, em muito pouco tempo, está em São Paulo, né? Muito pouca coisa chega a Campinas, por mais que Campinas seja uma cidade universitária, né? Assim, com várias universidades, enfim, uma cidade assim rica, né? Culturalmente também, fica muito à margem. Então, o ateliê aberto, depois ele vai para outras duas casas, ele tem mudanças, enfim, no seu desenho, e ele dura quase 20 anos, né? Então, acho que era muito importante para Campinas como uma articulação e um processo de encontro, de formação da cidade. E a gente usava essa rede, na verdade, que a gente tinha, tanto via o próprio Itaú Cultural na época, os artistas que iam fazer trabalhos. Eu e Reginaldo trabalhávamos no Itaú Cultural. Então, os artistas que iam para o Itaú fazer alguma montagem de exposição acabavam ficando mais tempo em Campinas, locados no ateliê, tipo Marep, Tiago Rivaldo. Então, assim, essa geração, né, do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, a gente tinha uma rede maravilhosa de artistas, onde a gente também criava conexões a partir de uma questão que era, quando vocês vierem a São Paulo, tipo Oriana, Duarte, Paulo Meira, enfim, diversos artistas. Quando vocês vierem a São Paulo, vocês avisam que a gente faz a ponte de ônibus, a gente consegue pagar o ônibus de São Paulo a Campinas. E o ateliê tinha um espaço que, enfim, hospedava esses artistas, e tudo era um processo muito colaborativo, né, nesse começo. E um período, final dos anos 90, começo dos anos 2000, era um começo de se pensar uma discussão sobre políticas públicas que a gente veio, né, ligado à cultura, que a gente vem a ter, enfim, aí um grande né, trabalho efetivo durante alguns anos, que fez modificar todo um histórico das articulações coletivas, né, dos espaços autônomos, dos espaços colaborativos, enfim. Então, são muitos processos. O ateliê tem muito acho que esse papel de trazer uma experiência, um histórico, e a gente brincava muito, assim, acho que eu trago uma coisa Campinas por essa vizinhança, sempre dizia que quem consegue trabalhar em Campinas com produção, consegue trabalhar em qualquer lugar, porque é meio uma luta, assim, sabe? Então, o ateliê teve quase 20 anos, passando por muitos movimentos, assim, acho que foi um grande projeto, e que hoje ele ainda atua como um articulador e facilitador, né, de projetos, enfim, é uma pessoa jurídica, ele não tem um espaço físico, mas ele sempre é proponente ou parceiro de muitos projetos que a gente articula, seja com o Jaca, seja com o Chão, seja com a Verbo, enfim, com esses projetos todos que vão se encontrando, né, e somando forças, assim, para viverem, existirem. Enfim, então, ele é uma grande parte da história que permanece ainda, né? É muito importante também falar que o Ateliê Aberto existiu quando não existiam ainda essas residências ou esses locais de encontros, né? Que hoje em dia se existe pelas residências, assim. Ele foi um dos primeiros, tanto o Capacete
Vocês foram antes do Capacete? A grande referência, na verdade, eu acho que assim, o começo, o espaço independente, não independente, né? A gente também não consegue muito ainda achar esse nome, enfim. São várias outras discussões até que a gente também traz, assim. Esses espaços, eu acho que geridos por artistas, né? Pessoas que têm esse desejo de proposições abertas, enfim. Eu acho que o primeiro espaço no Brasil é o Torreão, né? Em Porto Alegre. Jailton e a Hélida. Quando morei na Itália, eu volto, eu participei, me deparo com essa coisa dos ateliês no período de Bienal, enfim, de Veneza, esses ateliês de artistas recebendo gente. Então, eu vou ainda fazer essa minha formação como artista de uma produção autônoma, mas volto assim, falando, não é isso que eu quero fazer, é um outro lugar de atuação, de trabalho, né? E depois eu acho que o ateliê ele abre um pouco antes do Capacete, ele é um tempo anterior ao Capacete. Nesse período tinha Recife, tinham vários outros espaços que aconteciam nesse período, mas que depois não perduraram muito tempo. Então, acho que tem esse histórico, assim, o ateliê aberto e Capacete são lá do final dos anos 90 e 97 é o ateliê aberto. E aí dura até praticamente 2016, assim, 2015, final de 2015, 2016, quando eu começo a ir para o Maranhão. E aí vem a abertura do chão, a gente tem uma vida meio São Paulo, Campinas e Maranhão. E aí, quer dizer, ter um espaço já é de bom tamanho, né? Um grande projeto, assim, ter dois, assim, nessa dimensão, ficou uma coisa impossível. E acho que é isso também, quase 20 anos, né? De um projeto, é um tempo à frente de um projeto, acho que, assim, terminou, acho que dentro. Não terminou, né? O ateliê, ele ainda acho que tem outras articulações, mas enquanto espaço físico, foram 20 anos, assim, 3 casas, 3 espaços, e no último período era um espaço muito grande, de muita coisa acontecendo, e com residências, com as oficinas, e um projeto e um trabalho que a gente trabalhava, assim, acho que tanto o Ateliê Aberto, Jaca, Chão, enfim, vários outros espaços, fazendo um papel de formação, né, que a gente talvez não tinha muito claro, de um processo de educação informal, assim, paralelo, e de formação de artistas, né, de fomento de artistas, não só na prática. Eu acho que de quando a gente tinha a Funarte, todos os prêmios, toda a rede, né, nacional, as articulações possíveis dos espaços tendo fôlego, de fazer um trabalho mesmo, de se dedicar unicamente a um espaço, né, a um projeto. Eu acho que nesse período muitas coisas assim foram acontecendo, e a gente entendendo também o papel de laboratório, né, que esses espaços têm, né? Eu acho que muitos projetos de muitos artistas que depois vão para galerias, museus, enfim, acabam acontecendo como proposições para as residências, enfim, para esses projetos que têm uma camada mais experimental e que, na verdade, pratica esse processo experimental, né? É a essência dos espaços geridos por artistas, né? Não somos instituições, então as coisas, acho que muito pouco em qualquer um dos espaços que eu tenho, né, atuo ou tive próxima, enfim, os artistas chegam com um projeto e finalizam dessa forma, né? Enfim, então é isso, esse histórico vem, e daí, assim, é um projeto de arte, né? Assim, eu falo muito isso, o Chão é um projeto de arte coletivo, já que é um projeto de arte coletivo, assim como o Ateliê Aberto também. Enfim, acredito muito. Ouvi algumas das falas, algumas mais picadinhas, e acho que tem essa essência, né? Que dá para amarrar em todas as conversas que você vem possibilitando. Tem Falando uma.
falando nisso, a Andressa aí da Bronze, da Residência Bronze, entrou aí e falou que quer ir conhecer o chão e a Jaca e fazer uma coisa todo mundo junto. Então, eu acho que é isso, né? Tô vendo aqui um monte de gente. O Dinho tá aqui, Camila tá aqui, do chão, Jaca também, Chica tá aí, tá todo mundo junto. Tem um monte de gente querida, conhecida, milhões de pessoas que eu tô morrendo de saudades. Nossa, né? A saudade hoje é muito maior. Eu acho que a gente parou, assim, num momento, infelizmente, a gente teve uma mudança muito brusca, né? Desse Brasil. Num momento que existia uma articulação muito ativa dos espaços, né? Porque a gente tinha nos prêmios, né, da Funarte, a gente estava participando, a Funarte estava num ponto de discussão da rede tão importante que eu participava, fui convidada a participar de algumas reuniões, que era justamente entender a importância dos espaços geridos por artistas como braços das instituições, né? Assim, porque um museu, um centro cultural, as universidades, enfim, elas têm um, chegam até um determinado alcance, né, de possibilitar ao artista esses laboratórios, né? Então a gente estava entendendo, isso era uma rede, tinha a Nadanda, né, da Terra Una, eram vários espaços juntos, trabalhando com a Funarte na época, além daquelas publicações das redes, né, do Rede Nacional, enfim, desse levantamento das residências, era justamente entender incentivos, fomentos a longo prazo da Funarte, do Ministério da Cultura, para os espaços geridos por artistas, né? Porque a gente vivia, mesmo com os projetos dos prêmios, a gente vivia, e por isso tinha uma articulação muito próxima de todos os espaços. Primeiro, porque chegou um momento que a Funarte apresentava uma pontuação de um ponto, assim, quando o projeto ele era criado, era elaborado realmente em rede. Então, a gente começou a criar projetos juntos dos espaços. Isso era muito maravilhoso, né? Porque não era um espaço era o proponente, mas a execução, a experiência dos espaços acontecia em rede realmente, era verdadeiro. E depois disso, também, se o ateliê, o Jaca, enfim, qualquer uma, né, dos espaços, teve subterrânea, enfim, vários, né, todos esses espaços que atuaram nesse período, se a gente ganhava um ano o projeto, a gente não podia ganhar no ano seguinte. Você tinha que ter um espaçamento de um ano. Então, era super articulado entre os espaços quem era o proponente da vez, né? Então, isso criava, na verdade, um trabalho de territórios muito ampliados, né? E eram projetos que a gente conseguia fazer realmente, que tinha... eram do Sul, eram do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, entendeu? Quer dizer, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, era tudo acontecendo junto. E uma documentação super importante desse período. E depois é isso, né, Dri? Eu acho que termina os espaços, quando a gente tem essa mudança brusca e esse desmonte, né, sem Ministério da Cultura, sem... tipo, nem precisa ficar falando muito disso, né? Enfim, a gente perde, na verdade, eu acho que o fôlego de... Porque todo mundo tem que correr atrás da sobrevivência, né? Entendendo que esses espaços, muitas vezes, eles vivem como um desejo mesmo. É um processo muito mais de intenção do que de sustentabilidade, né? Então, vide a fala da Chica, o Jaca, ele tem um exercício, acho que construiu um exercício muito pontual dos processos de prestação de serviço, de parcerias, enfim, isso traz uma possibilidade de um trabalho um pouco mais tranquilo, né? No sentido assim de ter uma permanência, né? E um fôlego, né? E
Mas é isso, acho que, enfim, já fui falando também milhões de coisas juntas, né? Porque uma coisa vai trazendo a outra, não adianta, não tem muito uma linearidade, nem nesse processo de atuar num espaço, num espaço como esse, enfim. Então. Não tem. Eu queria você mesma falou para mim, na verdade, que quando a gente tem esses espaços independentes, independentes que não são independentes, mas assim são espaços no geral, todos os gestores são, a gente é movido pelo afeto, né? E pela vontade de fazer e pela intenção. Então, eu só queria pontuar isso, mas eu quero mesmo que você fale agora do chão e como é que surgiu. Gente, em São Luís do Maranhão, conta do chão, por favor. A coisa do espaço intencional, assim, só para trazer isso que eu acho que é importante, e é um material muito, muito bacana que tem no site do Jaca, nos PDFs, que é o Gestão Independente, né? Que é um Indigestão, é uma publicação que a gente fez com o prêmio da Funarte, que era uma residência de espaços independentes, autônomos, enfim, no Brasil, uma chamada nacional. Foram 7 espaços em residência. A gente foi para cidades fazer um levantamento da questão da gestão mesmo do espaço, e depois uma residência dos gestores no Jaca, que ficavam em torno da cozinha. Então, chama Indigestão. Como assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, que é mais ou menos o que a gente faz, né, como gestora, assim. É da curadoria faxina, é de pensar grande até fazer tudo junto, enfim, né, tem muito disso. Então, esse lugar desses projetos, sejam com espaço ou sem espaço, claro que ter o espaço físico implica em outras questões financeiras, né, que fazem muita diferença, que eu acho, em trazer a permanência de um projeto. Então, isso é desejo de quem está junto, é desejo enquanto projeto de vida, e são relações que são afetivas. Se não tem afeto nesse encontro, não é o financeiro, na verdade, que pontua esses encontros, né? Então, a permanência, o afeto é o desejo ali de tá junto. Não, assim, até nesse levantamento, em todos os levantamentos, o que é o maior alimento de um espaço coletivo de gestão, de autogestão, é o afeto entre as pessoas que praticam esse lugar, né? E aí, o que acontece? Em 2015, a gente tem algumas mudanças na vida de todo mundo do Ateliê Aberto, na época. A gente teve uma residência junto com a Casa do Sol, do Instituto Hilda Hilst, onde o Tiago Martins de Mello, que é um artista do Maranhão, né? Enfim, vai para a residência, a gente se conhece, enfim, e fica juntos e começa a ter esse desejo. O Tiago sempre tinha esse desejo de montar, ter alguma articulação de um espaço em São Luís, trazendo muito essa importância de levar isso, de começar a ter essa articulação. Então, ele tinha uma casa, tem uma casa, o casarão ainda da família, que estava desocupado. Aí a gente começa aí, meio período do ano, fica em Campinas, ainda articulando o Ateliê Aberto, e vai para essa casa e começa a montar a articulação do chão. Em 2015, eu, a primeira vez, indo para o Maranhão, para São Luís, com uma experiência do ateliê, mas não uma experiência local, né? Assim, do lugar. E aí isso, por um tempo, tem parceiros que também vêm de Campinas. Ixi. Tô... Não, Tá. eu tô. Estão me ouvindo? Então? Então? Tá? Enfim, e aí a gente começa a desenhar, a abrir esse casarão, mas o chão realmente começa a ter um corpo e uma dinâmica verdadeira quando a gente passa a ter o Dinho, né, o Dinho Araújo e a Camila Grimaldi como integrantes do espaço, parceiros, assim, a gente começa, a Camila, ela tinha um projeto super bonito, a gente se conhece a partir de um projeto que ela tinha que chamava a Casa dos Budas Ditosos,
que trabalhava, na verdade, eles faziam, ela e um amigo do teatro, na casa, no apartamento, faziam uns encontros onde juntavam profissionais da área de produção, das artes, para se conhecerem. Eram encontros fechados de articulação. A partir desse encontro, a gente começa, na verdade, também a trocar algumas ideias, e o Dinho também um artista e super atuante, como curador, produtor, enfim. E aí a gente começa a atuar de uma forma real, assim, pensando no chão como um espaço de São Luís, né? Assim, eu acho que tem uma diferença uma pessoa de fora, e em momento algum também dá para pensar que alguém chegando de fora, mesmo com experiência, tenha a dinâmica de entender o lugar. Então, é uma parceria muito importante, assim, muito rica, e que hoje a gente se encontra nesse desenho. Eu, Dinho, Camila e Tadeu, que entra também o ano passado como um novo integrante do chão. O chão não é mais o casarão antigo, o Thiago fica por um tempo, o Kid fica por um tempo também, que é um grande parceiro importantíssimo também de Campinas, vários outros parceiros. A gente, na verdade, agora tem um espaço que é um galpão também maravilhoso no centro histórico. A gente entende que o casarão era um casarão que ficava perto do mercado, tudo no centro, né? Bem no centro de São Luís. Mas era um espaço muito para dentro, na verdade. Os artistas iam para fazer as residências, era uma loucura. Assim, o que cada artista vivia. Maranhão é um lugar muito especial, assim. Não é para fracos, eu brinco que no Maranhão não é para fracos. Mas a gente tinha uma experiência muito próxima do artista que vinha, e muito pouco o que o chão podia, na verdade, atuar para fora. E aí a gente decide alocar esse galpão no centro histórico, na Rua do Giz, é uma rua linda no centro histórico, é um galpão também do final do século XVIII, tombado. E aí é quase um ano de investimento, assim, de construir esse lugar. Muitos desenhos já se deram nesse lugar também, de muitas coisas acontecendo. E muitos parceiros que foram construindo coisas juntos. Então, a gente entende também esse lugar como um lugar de muita híbrido, na verdade, de muitas possibilidades. E cada vez mais eu entendo que a gente não precisa ter um desenho único para se pensar um espaço, né, de gestão. Então, ele também vai de acordo com a onda que balança numa ilha, então, mais ainda. É isso, é um lugar maravilhoso, muito especial, assim, muito especial. E hoje eu soube de um artista, foi muito bom, porque quando eu mandei o flyer, na verdade vieram vários artistas me relatar como você, o chão e o ateliê aberto tinham mudado a vida deles, artisticamente. Então, Ai, que delícia. é muito bom ouvir isso, né? Mudaram a minha também, com certeza. As nossas. E como é que é esse? Agora que você falou um pouco do entorno do chão quando ele era no casarão, como é que foi assim articular esse entorno para que isso tudo fosse coeso, né? Assim, como é que o entorno transformou a proposta do chão e como é que o chão transforma o entorno? Como você vê? Acho que todos os espaços têm esse papel, né? Um espaço gerido por artistas, um espaço de arte, ele é muito. Ele não está ali à toa, né? As portas são abertas, na verdade, né? Não é um ateliê de um artista, de uma articulação individual. Então, é público, é um espaço público-privado, né? Na verdade, a gente atua nesse meio de campo, né? Então, é fundamental entender o lugar que é escolhido, assim, como Jaca, no Jardim Canadá, o Ateliê Aberto teve um papel fundamental numa revitalização da rua que ele teve, e o chão, ele já entra, ele está num lugar que tem uma potência, né, no centro ali da Praia Grande, em São Luís. É um fluxo muito grande, maravilhoso, que fica numa descida a Rua do Giz é uma das ruas principais desse miolinho, e com uma praça na frente, que era uma praça também não tão
ativa, e daí a gente começa também a desenvolver mil coisas nessa praça. O espaço ele sempre ficou muito aberto mesmo, e sempre foi um espaço que trabalhou com muitas articulações, né? Não é um espaço só voltado às artes visuais. Eu acho que eu fui muito com esse recorte, e o ateliê já não tinha também só essa prática, e eu acho que em São Luís ele talvez tenha sido, ele seja a experiência realmente desse lugar de muitas articulações juntas. Então, aí é isso, a gente começa a fazer a parceria com o restaurante, a gente começa a fazer a parceria com o hotel, porque por um tempo o chão tinha a casa para residência e o galpão para as atividades, né, para as ações. Aí hoje a gente tem só o galpão, não só o galpão, a gente tem o galpão, e então a gente tem a parceria com o Hotel da Rua, com a outra pousada, aí já abriu um outro restaurante do lado, já abriu um bar na frente, enfim, começa a criar, na verdade, uma dinâmica de movimento, de vida nesse lugar. A gente também, o espaço também tem essa prática da fachada, assim como a ateliê tinha, de criar articulações ali na fachada, e são duas portas muito grandes que adentram, na verdade, esse galpão. Então, é um espaço que chama mesmo para dentro também, né? Então, é isso. E aí a gente vivia a época de São João, que é a saudade que todo mundo tem agora, que é uma das coisas mais maravilhosas que existem em São Luís. O chão era um ponto de encontro, era o QG ali de aquecimento, nos festivais que acontecem na cidade, de música, de dança, enfim, o chão sempre também teve uma articulação virou um parceiro para ser esse lugar que era, na verdade, esse QG dentro do centro ali, né, do Maranhão. E, enfim, já tiveram vários outros projetos também dentro do chão, né? A Cozinha Ancestral, que foi um projeto que começou também em parceria ali com o chão, de cozinha experimental, Cadê Beltrano, que era um projeto de moda, a Verbo, que é um grande parceiro, é um projeto parceiro, né, do chão, que é a primeira cidade também, é o primeiro espaço que atua com a Verbo, né, não só em São Paulo, enfim. Então, vai construindo, eu acho que não só essa articulação do entorno, mas talvez o chão tenha essa potência de ser um lugar de fluxo, né, de interesse dos artistas, né, Dri? Acho que todo mundo tem o desejo de conhecer o Maranhão, então é muito diferente a gente estar pensando um projeto lá, eu que não sou de lá, né? E aí Dinho e Camila, e Tadeu, e o mesmo Thiago na época, enfim, com esse desejo muito de criar essa rede realmente. Né? Não é só levar artistas para lá, mas também o chão ser um articulador de pensar projetos que possam ser essa via de mão dupla, né? De como a gente cria conversas, formações, processos, de as pessoas se encontrarem e poderem criar essas pontes, né? Porque depois tem muita coisa que acontece independente do chão. São desses encontros que o chão proporciona, né? Assim como qualquer outro lugar que atua nesse lugar que é do encontro, né? Que bonito isso, realmente. Eu sinto e todos os artistas realmente querem ir conhecer o chão, né? Assim, é uma referência para gente, né? Eu não sou artista, mas é uma referência real. Não tem residência só de artista, tem residência de pessoas interessantes. Então, pessoas interessadas. vamos falar um pouco das residências. Vocês propõem algumas coisas ou assim, a residência é muito mais feita da proposta do próprio artista? Existem autorresidências também, onde a pessoa vai lá só para produzir. Como é que funciona a residência? De acordo com o que a gente pode, de acordo com o que a gente deseja, de acordo com o que aparece para a gente, de acordo com o que é sugerido pelas parcerias. Não tem uma regra. A gente já teve vários formatos de residência. Então, artistas que a gente queria muito que fossem a São Luís, e convidou,
artistas que foram por prêmios que ganharam e o Chão era parceiro, como uma residência que recebia o artista. É, projetos de parceria, né, como a Verbo, por exemplo, que tinham os artistas indo para realizar Verbo lá, a residências de curadores, de pesquisadores, músicos. Então, a gente teve Negro Léo, por exemplo, um tempo lá, indo para lá. A gente teve residências também internacionais, com parcerias internacionais, enfim, por indicação. Edital do Chão a gente nunca fez, porque o Chão ele já começa num momento que a gente não tinha mais, não tem mais nenhum apoio financeiro, né? Federal e municipal, a gente ainda cai. O Chão não é uma pessoa jurídica e a gente resolveu não ser uma pessoa jurídica, porque também a gente já é muitas pessoas jurídicas. Então, isso às vezes limita também a possibilidade da gente praticar alguns editais locais. Mas a gente já fez muitas parcerias, assim, tanto lá quanto fora de lá, de levar tanto com galerias, que eu acho que é uma grande estratégia, assim. Eu realmente acredito nisso, em parcerias com as galerias, com museus, com instituições, porque eu acho que os espaços né, intencionais, vamos chamar assim, eu gosto de usar esse termo, eles são esses respiros, esses fôlegos, essas experiências. Então, a gente já teve muitos projetos, tipo, bancados por galerias, assim, né? Que a galeria bancou a passagem, enfim. E a gente não cobrava as residências, não cobra as residências. Cobrava, às vezes, uma manutenção, assim, de tipo, quando era o casarão. E o galpão, né? Quando era o casarão, tinha uma taxa tipo de R$ 50 a diária para faxina, para água, luz, internet, para o apoio nosso ali de estar fazendo, mas nunca teve uma prática de residências pagas. Não entramos nesse movimento. Não que eu seja contra, eu acho que cabe também todas as possibilidades possíveis de acordo com o que pode se articular no momento. A gente já teve parceiros locais, a gente já teve parceiros de fora, já teve artista que o Chão também foi parceiro para sair para outra residência. Então, não tem uma medida definida, assim, única de como se dão as residências. Hoje, o Chão não tem mais um espaço para residência, né? Por mais que a gente desenhe as residências, o espaço da produção tem o ateliê, tem o apoio, tem, né, o espaço para pensar a produção, para desenvolver coisas, abrir, pensar. O artista pode querer montar uma exposição ou não montar uma exposição, enfim, são vários desenhos, mas a gente tem essas pousadas, esses hotéis parceiros, assim, que são super parceiros também, e que fazem, que a gente consegue articular na mesma rua esse lugar acontecendo, né? Enfim. E agora é um pouco de entender também como vão se dar esses desenhos pós-pandemia, né? Vamos ver. Agora atualmente está fechado, né? E vocês estão com as atividades suspensas. Tudo fechado, né? Assim, fechado e tentando entender esses novos processos. Acho que tudo vai depender também muito de como cada local vai ter esse retorno, né? A gente não consegue imaginar muito. Eu, de verdade, teve aí a conversa com a Chica, a gente está à frente, claro, de outras questões via o Jaca, né? Institucionais, assim, de como pensar o público. E a gente fica numa dúvida, assim, a gente pensa tudo a partir de todos os procedimentos cuidadosos de saúde, como é que tem que ser, como é que vai ser, e ao mesmo tempo também tem uma incerteza, né, da gente entender, será que vai voltar tudo de uma hora para outra, como se nada tivesse acontecendo, né? Então, isso vai ser uma diretriz para todos esses projetos que têm espaços, ou para todos os espaços públicos, né? O Chão atuava com muita gente nele. Então, tem esse papel desse lugar mesmo do encontro, de cursos, de formação, de música, de experiências.
enfim, ele é um lugar bastante grande, dá para pensar em coisas que têm um espaçamento, né, assim, entre as pessoas, mas é isso versus como articular as atividades a partir de um custo delas também, né? Então, enfim, é tudo isso que a gente está estudando e tendo também a calma, assim, de não querer atropelar, né? Assim, a gente tem que esperar e saber que a gente quer fazer, que a gente quer continuar. Eu acho que tem uma importância de ter um espaço, né, como o chão no Maranhão, enfim, de ter um espaço no Maranhão, assim como outras articulações que estão crescendo, também acontecem, né, no norte e no nordeste, né, do Brasil. E também os que sobrevivem no sudeste, no sul, né? Não é privilégio nenhum nesse momento, está no sul, né? Está no sudeste, enfim. Então é tudo igual no exercício de querer seguir com esses projetos, né? E do desejo das pessoas estarem juntas, fazendo esses projetos permanecerem, enfim. Entendendo também que é um projeto, né? E que a gente tem que respeitar o que cada integrante desses lugares se articula em outros campos, porque muitas vezes é uma via de mão dupla, né? Eu tô executo alguns trabalhos, assim como né, o Dinho, Camila, Chica, Matheus, enfim, conhecimento de todas essas pessoas que você está conversando. A gente não tem nenhum de nós que vive do espaço, né? Assim, só do espaço. Então, por que isso? Porque a gente também entende que como a gente vive nessa gangorra, né? De tem hora que tem dinheiro, tem hora que não tem dinheiro, a gente tem que articular e desenhar a nossa vida onde exista um certo conforto, né? De trabalho, de possibilidades de respiros, assim, e investimento até nesses lugares, né? Porque tem hora que a gente investindo realmente para esses lugares permanecerem, né? E depois, mas isso também leva a gente para outras coisas. Então, é como um cartão de visita, muitas vezes, e muitas vezes ele é o final, né? É onde a gente quer estar, entendeu? É o lugar de liberdade, é o lugar de experiência, né? É o lugar, esse lugar do encontro que a gente vai voltar a ter, né? Oxalá, enfim, assim, né? De estar junto, todo mundo fala disso, né? Todas as suas falas a gente não vê a hora de poder estar junto, porque a gente que se mete nesses projetos é porque gosta de pensar junto, né? Enfim. Lógico. A gente gosta de gente e gosta de estar junto. Total, total. Então, tem um pouco disso, assim. É esperar, é entender. A Verbo, a gente também, né? O Marcos Galon, enfim, que é o curador, com a Vermelho, né? Que eu acho que são esses projetos de parcerias, assim, como a gente também estava abrindo, vai abrir, e vai mudar o que vai abrir do Arrudas, que é o espaço novo que a gente estava em abril articulando lá em Belo Horizonte, era com com a Periscópio, assim como a Verbo, né, da Vermelho, e que tem o chão como parceiro, né, assim, para a realização fora de São Paulo, entende também esse fluxo, e como isso foi maravilhoso, assim, para a Verbo, a gente também entendeu que não tinha que sair fazendo nada, assim, vamos fazer da rede, vamos fazer o chão virtual, porque isso tudo é fôlego, é trabalho, né, trabalho é dinheiro, enfim, né, então, é a gente também entender, respeitando o que está acontecendo, né? Não é à toa que tudo isso está acontecendo. A gente tem que reformular essas questões, assim, entender as próximas urgências diante de tantas que a gente tem, né? Não só pós-pandemia, mas pós-pragas todas que a gente está vivendo nessa Muito, terra. é muito ao mesmo. Né? Esse momento assim de pensar o quanto os espaços geridos por artistas, independentes no sentido da não censura desses lugares, né? Porque eu acho que talvez o independente hoje ele caiba não numa questão financeira, porque a gente não é independente, somos dependentes de processos ou
dessas articulações que a gente faz, né? E nem queremos ser também, porque eu acho ótimo quando tem parceiro investindo, tem que investir, né? Tipo, independente do quê, né? Mas independentes numa questão de conteúdo e de acontecimento. E por mais que isso soe muito absurdo, a gente voltou muitos anos atrás, né? Numa questão do que a gente vai praticar, entendendo que esses lugares são os lugares de liberdade que a gente tem, de falar o que a gente quer falar, de acionar o que a gente quer acionar, de juntar quem a gente quiser juntar. E isso é mais potente agora do que qualquer coisa, né? A importância desses lugares agora é fundamental, porque institucionalmente a gente tem outros apelos, né? E e agora essa independência se dá no que a gente pode praticar, né? Desses lugares. Então, acho que é um trabalho político, né, Dri? Eu acho que qualquer espaço, qualquer projeto, enfim, são atuações, são projetos políticos, na verdade, né? De ser aonde a gente atua politicamente, né? Enfim, não partidariamente. Eu acho que também tem muito esse lugar de entender essa neutralidade e de ser esse articulador, né? Acho que é fundamental. E aí, em qualquer lugar do Brasil, né? A gente, infelizmente, está vivendo esse momento de muito destroço, né? Assim, de voltar, assim. Eu comecei em 97 com essa articulação. Era um período que não tinha nenhuma estratégia de políticas voltadas, seja municipal, estadual ou federal. E a gente se encontra nesse lugar, né? De novo. Então, pouquíssimas possibilidades. Eu acho que ainda assim, no Maranhão, a gente ainda consegue ter um fôlego, né? De algumas coisas ligadas, assim, mas também não é tanto nesse processo que a gente tem que se abrigar, assim, sabe? Acho que é muito entendendo essa independência de conteúdo, esse lugar da independência não censura, né? Acho que é um pouco essa potência. Quando você fala dessa independência, e aí eu falei em outras falas também, em outras lives, sobre essa interdependência, e a Chica fala sobre serviço, né? E como é bonito isso, porque realmente serviço também é um ato político, você servir ao outro, servir à sociedade, Uhum. e servir esses outros espaços que acabam tendo bases mais solidificadas e não conseguem essa flexibilidade que esses espaços eles conseguem dar. E esse respiro e esse laboratório que é tão precioso para as coisas realmente emergirem, né? Para acontecer as coisas. Então, eu não falo que eles são dependentes, óbvio que somos dependentes um do outro, mas que cada vez mais fica importante essas articulações de redes entre todos os agentes no ciclo, né, de formação artística e não artística, e como cada vez mais, e agora a pandemia ela traz isso, de nos unirmos, né, mais, e conseguirmos fazer uma base mais, não vou falar sólida, porque a gente vai perder um pouco da flexibilidade, mas uma base mais unida, talvez. Eu acho que a pandemia somada à praga política, né? Vamos chamar de praga, 7 pragas do Egito, coitado. Eu acho que tem. A gente está vivendo um momento de, como diz, o que a Chica trouxe da frase da Iana é ótimo. Às vezes eu me esqueço que sou brasileira e faço planos, né? Mas a gente é brasileiro e forte, enfim, e os planos são fundamentais. Entendo de novo, assim, a potência desses encontros, das pessoas que. O desejo das pessoas que fazem esses projetos de abertura, né, dos seus espaços e de desejos de trabalhos coletivos e colaborativos, o desejo é de estar junto. Então, hoje a gente vive, infelizmente, eu acho que é a soma da pandemia com a soma desse desmonte político, né?
onde vai ser um novo encontro, uma nova forma de fazer junto, né? Porque também é muito disso, assim, o desejo de fazer junto existe, a gente sempre fala disso. A gente estava num momento onde fazia junto e de repente faz assim, paf, para tudo, né? E cada um se volta para o seu lugar, para a sobrevida do seu lugar, né? Como fazer junto de novo, né? Quais são esses deslocamentos assim possíveis em todos os sentidos, né? Sejam pós-pandemia, o tempo que a gente vai ter para a possibilidade desses deslocamentos, seja pensar a gestão desses projetos e espaços enquanto somar forças, somar potências, né? Ou é o momento da gente se articular de alguma forma e pensar quem dá o start disso, né? Porque tudo isso também é tempo, né? É isso, você começa cada live, é uma semana que você está juntando essas pessoas e se dedicando a isso. Eu queria ficar ouvindo todas, mas, enfim, é impossível ouvir todas. De que forma a gente junta? Existem afinidades, enfim, né? Também situações que casam, assim, das possibilidades acontecerem juntas. E menos, talvez, assim, uma coisa que me agrade, eu acho que é importante pensar, assim, que a disponibilidade de fazer, ela é muito a partir de talvez a gente encontrar um novo start dessa forma de somar, né, de estar junto. Porque a forma que a gente praticava, ela não existe mais, ela pode voltar a existir daqui a um tempo, seja do encontro físico, seja do encontro de forças financeiras aí para viabilizar as coisas, né? Porque são nessas duas pontas que fazem também articulações acontecerem realmente. Então, assim, essa disponibilidade, mesmo nesse período de isolamento social que a gente está em casa, que a gente fica pensando com algumas pessoas, nossa, talvez seja a hora da gente juntar todo mundo e pensar em novas articulações e novos planos, mas existe ainda uma trava, sabe? Que eu acho que é para entender, talvez, o tempo, a maturidade para isso. A gente realmente entender, talvez esse seja um start, né? Da gente estar se ouvindo, se buscando de novo, estando próximo de novo, tendo menos ego da autoria das coisas, né? Isso é fundamental também. Acho que a gente vem, quanto mais velho a gente vai ficando, é muito mais gostoso pensar que a gente pode ser coautor de várias coisas ao invés de ser o autor, né, de uma delas. Então, eu gosto muito de pensar que tudo isso que a gente está vivendo é para ter força, né, para vir numa nova onda assim desses processos. E mesmo antes da pandemia, esse lugar de pensar as articulações colaborativas, elas são fundamentais agora para a gente voltar a ter uma força de avanço mesmo, né? E de sobrevivência, não só para a arte especificamente, né? Mas para a vida mesmo, entendendo que a gente se articula para o público, né? A gente não faz para dentro. Então, é isso. Vamos lá, vamos startando as coisas e imaginando que isso já é um veículo, né, para acontecer. A gente está se vendo de novo, está, né, se reconhecendo. Eu estou menos afoita em relação, assim, a entender e a obrigatoriedade também de imaginar que todo mundo tem que fazer junto, né? Enfim, a gente vai aprendendo esses desejos, essas afinidades e possibilidades. As coisas vão acontecendo como elas têm que acontecer. Agora, eu queria que você falasse. A Chica falou um pouco, né, dessa volta agora do educativo nos centros culturais e como é que estão esses planos, tanto para o chão quanto para o Jaca, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, a gente tem 7 minutos. Eu acho que do Jaca, a Chica falou um tantão e acho que nunca acaba, né? São conversas que não têm fim, assim. A gente está esperando a volta e tentando desenhar as possíveis voltas do CCBB e pensando também, o CCBB é um projeto muito importante para pensar como um espaço articulado por artistas. Eu gosto muito de trazer isso.
A gente foi chamado para fazer o CCBB porque a gente era um espaço de artistas, não era um escritório de arte, não era uma produtora, não era um projeto desenhado, assim. Era um desafio, foi um grande desafio, é uma mudança de vida radical, assim, de pensar o tamanho, mas é maravilhoso também entender a gente um espaço conceito, pensar, desenhar um projeto para 4 instituições, né? Assim, ao mesmo tempo, juntas. Então, isso tem uma diferença muito importante da gente entender até como isso se articula dentro dos CCBBs, das trocas que a gente tem com os CCBBs, e de entender o tempo do Jaca também, e das parcerias que estão se construindo a partir desse projeto, né? E de outras frentes que a gente está abrindo a partir desse projeto, né? Então tem esse desenho, e o Jaca também é isso que a Chica trouxe. O Jaca está fazendo 10 anos esse ano. Eu acho que era um momento de festa, que não é mais um momento de festa, mas a gente também não pode deixar de ser feliz, respirar e desejar mais muitos anos e muitas experiências. Eu acho que agora a gente está pensando muito em como rearticular coisas que estavam em andamento, né, do Jaca, dos espaços, enfim, e a gente teve muito tempo de atenção a esse processo agora da pandemia, porque é isso, era uma equipe muito grande, que tem metade da equipe ainda trabalhando, e a possibilidade de a gente voltar a ter de novo a equipe grande. Então, isso também é um trabalho político, né? De serviço, de dar trabalho para as pessoas, de possibilitar essa rede. Para o chão, a gente tem conversado muito de como o chão agora volta, de se articula, mas muito ainda numa espera de ver como é que as coisas vão acontecer por lá, né? De qual vai ser a possibilidade, o período de abrir, como vai poder abrir, porque é tudo isso que vai redesenhar as atividades que a gente pode fazer. Enquanto isso, pensando muito, assim como Jaca, de ser espaços de experiências únicas assim para os artistas. Tá indo um artista que mora lá em BH e precisa de uma semana de respiro, vai para o Jaca. Tem um artista de São Luís que precisa produzir ou quer ter um tempo, porque está fechado, os lugares estão fechados, a gente não pode abrir para uma circulação, para uma movimentação, de forma alguma a gente vai criar, né, um contexto que seja arriscado nesse sentido. Mas visualizando essas possibilidades, desejando muito, na verdade, esses lugares abertos de novo, né? Ativos. E acho que é isso. O chão aqui, vendo um monte de gente falando do desejo de ir, entrar em contato com a gente, falar a gente quer ir, como é que a gente vai, como é que a gente pode pensar junto, né, para ir, porque eu acho que sempre foi uma prática minha, do Dinho, da Camila, de fazer as coisas, né, e Tadeu, de fazer as coisas acontecerem, de ter realmente criar esse fluxo, essa ponte, tem uma importância assim fundamental, tanto para os artistas que vão. Eu vi o Ivan Grilo entrou, o Ivan foi um residente assim que acho que a gente conversa muito o quanto a ida para o Maranhão mudou a vida dele, e quanto mudou a minha vida, e quanto isso, a gente também, quanto muda a vida do Dinho, da Camila, dos artistas de lá, sabe? Com esses fluxos que se casam, né? Que se intercalam, assim. Tá. E é muito esse lugar, assim, acho que a maior ação, assim, o desejo do chão é criar essas trocas, esses fluxos de conhecimentos, de pessoas e que passam a ser histórias de vida, assim, né? A nossa vida particular se mistura muito com esses lugares, né? Com todos esses projetos. A gente vive a partir deles, assim, eles vivem a partir da gente. Então, tudo isso também se dá no meio do que a gente está vivendo, né? Das possibilidades, das coisas particulares, muda tudo, volta tudo. Enfim, é isso. E a beleza está nisso também. Eu acho que a gente não vive dentro de um quadradinho, a gente tem que se reinventar. Tem hora que a gente pula miudinho, tem hora que a gente sai bailando, sabe? É um pouco
um pouco essas coisas assim acontecendo juntas, mas são esses processos que fazem a gente acreditar mesmo no que pode ser diferente, no que pode mudar e no que pode ser articulado com essas outras frentes da arte e da vida mesmo, das políticas, do que é cada lugar, né? Do que é a potência de cada lugar. Sá, tem 24 segundos. Eu vou tentar te agradecer super rápido. Muito obrigada de disponibilidade. Muito obrigada por ter falado sobre Obrigada a tudo. vocês. Um Quanta beijo para generosidade. todo mundo que eu estou vendo aqui, morrendo de saudades. E é isso, avantes, vamos lá, seguindo com força todo mundo.